Oi, gente, tudo bom? Voltei para falar sobre um assunto que eu tinha pedido para as pessoas escolherem no Instagram, que era sobre o machismo dentro da igreja. Bom, eu pensei muito, na verdade eu venho pensado muito sobre esse assunto já faz um bom tempo. Esse assunto começou a me incomodar depois que eu estive numa pregação em uma igreja em que o pastor teve a coragem de ir lá na frente falar para as mulheres que elas deveriam se vestir decentemente para não fazer os homens pecarem. E eu fiquei tipo assim, o que tá rolando aqui? Fora isso, eu já tinha visto ele falar outras vezes sobre que era da natureza do homem ser meio tarado. E eu ficava tipo, não é da natureza masculina não ser assim. Eles podem ter uma inclinação sexual maior do que o das mulheres, mas isso não é algo natural. Isso me fez pensar muito como as nossas igrejas, infelizmente, ainda continuam num sistema, digamos assim, do Velho Testamento, de não respeitar as mulheres. Bom, há muito tempo atrás eu fiz um estudo que explicava o porquê que naquela época do Antigo Testamento as coisas eram muito machistas. Porque muita gente até já chegou a me perguntar que a impressão que dá é que Deus é machista, que os homens ali eram machistas e que Deus compactuava com isso. Mas a verdade é que não é bem assim. A questão é que a sociedade naquele tempo funcionava daquele jeito. Até as mulheres concordavam que, por exemplo, elas eram meio que inferiores aos homens, que elas deveriam ficar em casa, cuidar dos filhos. Elas foram ensinadas o tempo inteiro que era dessa forma e nenhuma delas rebatia do tipo, por que eu não posso ser, por exemplo, profeta? Por que eu não posso ser isso? Por que eu não posso ser aquilo? Não, para elas estava tudo bem. Então, Deus sabendo disso, ele permitiu, por exemplo, no Antigo Testamento, coisas que pra gente é absurdo agora. Mas porque se ele tivesse dito assim, não, gente, olha só, a partir de agora vocês vão fazer dessa forma porque as mulheres também têm que ser respeitadas e tal, era capaz das pessoas apedrejarem, por exemplo, Moisés, era capaz das pessoas apedrejarem qualquer outro profeta que falasse diferente da cultura deles. Então Deus permitiu, mas por uma questão cultural, porque cada coisa tem seu tempo. Não adiantava Deus chegar e colocar coisas à frente do tempo daquelas pessoas porque elas não iam entender, ia gerar uma revolta geral, ia gerar vários conflitos que ainda não eram necessários para aquela época. A partir do momento que a nossa sociedade começou a avançar, começou a evoluir, chegou o tempo das mulheres começarem a dizer, não, peraí, eu sou ser humano, eu preciso de respeito também, eu preciso ter liberdade de expressão, eu preciso dizer, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E foi daí que começou as mudanças. Então, a resposta sobre se Deus é machista e a Bíblia é machista, eu posso dizer que Deus ele não é. Deus ele ama as mulheres, Deus respeita as mulheres, porém ele permitiu no Antigo Testamento que fosse daquela forma como a gente vê que para nossa sociedade hoje é algo absurdo. Ele permitiu porque naquele tempo as pessoas não entenderam que aquilo ali não era bom. Então, digamos assim que Deus estava ganhando as pessoas aos poucos, porque nem sempre pode ser tudo rápido, entendeu? Não pode ser tipo tipo assim, seria um exemplo aqui. Se a gente pegasse alguém daquele tempo lá, que é muito tempo atrás, e trouxesse pra hoje, se ele visse as coisas que tem hoje, ele ia enlouquecer. Porque ele ia ficar tipo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que a gente tá agindo assim? Por que as pessoas estão vestidas desse jeito? Por que as pessoas fazem as coisas desse jeito? Então, para não escandalizar, naquele tempo Deus deixou com que Moisés permitisse que as coisas fossem daquela forma da cultura deles. E para eles estava tudo bem. Agora, pra gente, hoje em dia, não tá tudo bem e é sobre isso que eu vou falar. Hoje em dia, não tá nada bem dentro da igreja ainda ter essa questão do machismo. Ter aquela questão de que mulher só nasceu pra ser mãe, mulher tem que ser submissa aos homens. E é sobre até essa submissão que eu quero falar. Que a submissão que a Bíblia fala não é tipo, mulher pega o meu café, mulher lava não sei o que, mulher faz isso. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, essa coisa de que mulher tem que ser submissa barra escrava foi interpretação humana. Porque se você pegar esse versículo bíblico que Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao homem,
ele tá falando mais ou menos da relação dele com Deus. Porque assim, nós sabemos que Jesus, quando veio à Terra, ele era submisso ao Pai, ou seja, ele vivia em constante oração e obviamente ele discutia sim com Deus, do tipo, Senhor, você acha que eu devo fazer isso? Senhor, se possível, afasta esse cálice. Ele não aceitava tudo do tipo, não, eu não quero, não, eu não faço. Então ele sempre tinha alguma coisa para argumentar com Deus, mas no final ele fazia a vontade de Deus porque ele sabia que a vontade de Deus era perfeita e agradável. Então ele queria fazer a vontade do Pai. Quando Jesus falou na Bíblia sobre isso, sobre as mulheres serem submissas aos homens, ela estava falando da relação marido e mulher. Ele, na verdade, desculpa. Ele estava falando da relação marido e mulher, que significa o seguinte: quando você casa com alguém, você casa primeiramente porque você ama essa pessoa. Segundamente, porque você confia nessa pessoa. Vocês têm coisas muito parecidas, vocês têm valores muito parecidos, pensamentos muito parecidos. Porque é muito difícil um casamento se sustentar se for totalmente oposto a ponto de não se conectarem. Então, o que acontece? Jesus supôs que você casou com uma pessoa que você confia, que você ama, que você respeita, que os valores de vocês são parecidos. Então ele diz o seguinte: mulheres, ouçam também seus maridos. E se eles falarem, olha, é melhor a gente não fazer isso, eles como cabeça, que deveriam ser, né, porque muitos infelizmente não são, eles sabem o que estão fazendo. Isso não quer dizer que você não possa perguntar dele o que está acontecendo, que ele não possa te explicar, que ele não possa perguntar o que você acha, querida, que a gente deveria fazer. Não é nada disso, só que alguns homens pegaram esse tipo, não, as mulheres têm que fazer o que a gente quer, então eu vou dizer pra elas que a submissão é tipo, ó, tem que fazer o que eu mando. Mas não é nada disso. Jesus, ele supôs isso porque, como ele é ligado ao Pai, ele queria que o ser humano, digamos, marido e mulher, também fosse um ligado ao outro, como ele era ligado ao Pai. Só que o pulo do gato está no outro versículo depois desse, que diz o seguinte: homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, eu acho que a mulher ser submissa ao homem nesse sentido de estarem interligados, de não fazerem cada um que pensa que o que quer, entendeu? É muito mais tranquilo do que a missão que foi dada aos homens, porque Deus falou assim, né? Vocês têm que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E isso é algo muito forte, porque Cristo amou tanta igreja que morreu. E morreu de uma forma muito cruel. Morreu espancado, morreu crucificado, cuspido, debochado. Tudo que foi coisa ali para humilhar um ser humano, Jesus passou. Então, basicamente, o que Cristo está falando para os homens é o seguinte: olha, as mulheres vão confiar na direção de vocês, porém, vocês vão ter que dar a vida por elas, vocês vão ter que fazer absolutamente tudo por elas. Vocês estão preparados para isso? Estão preparados, se possível for, para morrer por elas, para se sacrificar por elas? Então, a parte masculina eu acredito que ainda é mais pesada. Só que, infelizmente, alguns machistas que continuam dentro da igreja, eles pensam o seguinte: não, a gente vai dizer para as mulheres só que elas têm que obedecer. Mas eles não lembram do que Jesus falou logo em seguida, que era sobre eles darem a vida pelas mulheres, porque é para amar como Cristo amou a igreja. Então, o machismo, infelizmente, na igreja ainda é muito presente, e eu acredito que esse machismo ainda é muito presente por causa da ignorância humana. Muitas vezes as pessoas leem as coisas e querem puxar a sardinha só pra si, tipo, ó, o que tá escrito aqui, tá vendo, mulheres, vocês têm que me obedecer, mas esquecem do restante do que tá escrito. Então, o que eu tenho pra dizer, assim, pra quem estiver me assistindo, se você for homem machista, pensa um pouco, porque Deus fez o homem e a mulher para viver em comunhão, não é para se odiarem. O feminismo, na verdade, ele não tem a ver com ódio contra os homens. O nome disso é feminismo. E eu fiz um vídeo anterior a esse falando sobre o que é o feminismo na real, né? Porque muita gente pensa que é não depilar as axilas, que é sair com o peito de fora, isso não tem absolutamente nada a ver. Todo grupo tem seu extremismo, inclusive até o cristianismo tem. E isso é assunto para outro vídeo sobre os ismos, né? Então, o que eu tenho para dizer é que pensem um pouco. Cristo quer que a gente se respeite mutuamente, homem e mulher, porque nós somos criaturas deles, nós temos
livre-arbítrio, nós temos pensamento próprio, nós temos vontade própria. Então, não adianta os homens ficarem tentando, digamos assim, humilhar as mulheres, tratando elas como fossem seres inferiores, querendo culpar as mulheres, por exemplo, por se vestirem de tal forma, então levar eles a pecado. Isso não é algo bom. Então, no vídeo de hoje eu só queria conscientizar um pouco para que a gente tire isso de dentro da igreja, porque isso não é bom. Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos viver em comunhão, que nós devemos viver bem uns com os outros. E se a gente continuar nessa coisa de levar o machismo a pontos extremos, a gente vai continuar tendo situações como a gente vê na igreja hoje. Tem mulheres que apanham de maridos, de pastores, às vezes, e vão para a sala pastoral pedir ajuda. Você recebe conselhos como: volte para o seu marido, ore por ele. E as coisas não são assim. Primeiramente, esse marido deveria respeitar a sua esposa. E se ele agride ela dessa forma e acha que está certo, tá na hora da igreja fazer alguma coisa e não acoitar um criminoso desse, porque bater em mulher é crime. Então, era essa a minha mensagem. E na próxima semana nós vamos ter mais vídeos, que agora eu tô me organizando para gravar mais. E é isso, gente. Obrigada!